Senhor, esta é a sua preciosa palavra que será pregada, e que como uma boa semente lançada nos corações, o nosso coração possa ser esta terra fértil, onde ela venha produzir, e o Senhor venha nos ensinar cada vez mais e mais a cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Este projeto que o Senhor idealizou para que o homem se sentisse completo, e nós só somos completos quando nós olhamos para a nossa casa e temos paz, quando nós olhamos para a nossa família e entendemos que ela é a nossa maior conquista, que ela é o nosso maior troféu, que a nossa família é toda a nossa satisfação. Por isso, Deus, que o Senhor nos instrua de uma maneira maravilhosa, como só o Senhor pode fazer através da Tua palavra, e que o Senhor venha fazer com que nós venhamos ficar com esta palavra no nosso coração até que ela frutifique, regada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar em Juízes 13, do 1 em diante. E o tema que eu gostaria de dar para esta pregação é como cuidar do que Deus me deu. Como cuidar do que Deus me deu. E sobre isso nós vamos refletir através da trajetória de Sansão. Eu quero trazer alguns pontos específicos. Então, para ficar um pouquinho mais dinâmico, a gente vai lendo e eu já vou trazendo aqui, né, os esclarecimentos, depois a gente lê um pouquinho mais, porque nós temos muito o que aprender através disso. Então, Juízes 13:1 diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Depois a gente vai seguir lendo, mas já começando aqui, para que vocês entendam como era o relacionamento de Israel na época de Juízes. Eles se voltavam para Deus, quebrantavam o seu coração, estavam perto de Deus, então Deus estava ali os guardando. Eles começavam a se afastar de Deus, começavam a se envolver com outros deuses, a fazer tudo o que era errado. Então a opressão vinha sobre a vida deles. Mediante o sofrimento, eles quebrantavam o coração, se voltavam para Deus, e era esse ciclo. Quebrantamento, arrependimento, voltar para Deus, as coisas ficavam boas, se afastavam, aí as coisas apertavam, eles voltavam, era assim, esse relacionamento que eles tinham com Deus. E por causa disso, por 40 anos, eles começaram a viver uma severa opressão dos filisteus. Esses eram os seus inimigos. E eu quero abrir um parênteses aqui também para você entender o que a Bíblia quer dizer quando fala sobre Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Entenda que quando o filho, pai, mãe, sabe disso, quando o filho está na sua casa, ele tem roupa, ele tem alimento, ele tem o teu cuidado, ele tem a sua proteção, ele está perto de você. O meu filho hoje vive nessa condição. Um dia, se ele crescer e falar, quero sair de casa, ele está se afastando do relacionamento comigo. Então eu vou entregar ele as suas contas, sua conta de luz, a sua despesa. Não quer dizer que eu causei aquilo sobre ele, mas foi a consequência por ele se afastar de mim. Vocês estão entendendo? Assim era a opressão dos filisteus. Estavam perto, Deus estava ali assumindo a conta de tudo, cuidando deles. Eles se afastavam, então Deus simplesmente dizia, vai, mas eu não tenho mais. Não faz sentido pai e mãe continuar pagando as contas do filho. Faz quando ele sai de casa? Não faz sentido meu pai pagar o meu aluguel aqui, a minha conta de água, a minha conta de luz? Não faz. Não faz sentido Deus continuar protegendo um povo que estava se distanciando dele. Então, é isso que a Bíblia quer dizer. E Israel, como eu disse aqui, ele vivia nos tempos dos juízes. E Sansão, ele foi o 6º juiz sobre Israel. E ele desempenhou essa função apenas por 20 anos. Porque o que nós vamos ver aqui da história de Sansão, desde o começo, poderia ter sido muito mais. Então, ele desempenhou essa função por apenas 20 anos. Agora nós vamos seguir a leitura. No versículo 2.
E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou de comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Vamos entender também isso. Sua mãe, como a Bíblia diz aqui, ela era estéril, e a Bíblia não cita o nome dela. Cita o nome do pai, mas não cita o nome da mãe de Sansão. E ela era estéril, assim como Sara, assim como Ana, assim como Isabel, e elas vivenciaram um agir sobrenatural de Deus. Então, deixando bem claro que Deus estava dando este filho para um lindo propósito. Antes de Sansão nascer, o que o seu pai e a sua mãe tiveram ali já foi algo sobrenatural. Então, o anjo dá instruções à mãe. Ela precisava se consagrar primeiro. O anjo falou sobre o filho, mas falou que ela precisava se consagrar primeiro. A consagração do seu filho começa na mãe. O filho lhe foi pedido coisas simples. Então, irmãos, o que nós já entendemos aqui? Os filhos que Deus nos deu, eles têm um propósito lindo para viver. Ainda que ele não foi anunciado através de um anjo, o seu filho é um milagre, o meu filho é um milagre, os nossos filhos são bênção de Deus, nós temos que ver isso desta maneira, e eles vão viver um propósito lindo na presença de Deus. Não foi anunciado por anjo, mas é anunciado pelo Espírito Santo e testificado no seu coração sempre que você pensa na sua família, que nós possamos sonhar os sonhos de Deus para os nossos filhos. E Deus, Ele pediu coisas simples ali. E para nós também nos é pedido coisas simples. Assim como o anjo deixou bem claro que o que Sansão ia viver começava na mãe, o que os nossos filhos vão viver começa em nós. Começa em nós. Nós precisamos ter esse entendimento e mudar o nosso posicionamento. Com as nossas palavras, nós falamos a ele da importância de Deus. Com a nossa atitude, nós mostramos para eles a importância de Deus. E entre o que nós falamos e o que nós vivemos é o que está sendo imprimido na vida deles. Então, irmãos, precisa começar em nós. Não adianta nós falarmos que Deus é o primeiro na nossa casa, se na nossa vida eles não têm visto isso. Antes, pelo contrário, eles nos vê abrindo mão das coisas de Deus por qualquer coisa. Nós somos medidos pelas nossas ações. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, o que Deus tem para nossos filhos, começa nos pais. Reveja o seu posicionamento com Deus. Porque não adianta você esperar coisas grandes para o seu filho, se você já não tem experimentado coisas grandes com Deus. Não vai chegar neles, não vai alcançar a eles. Então, esse é um dos pontos que nós temos que aprender. Nós não podemos brincar de ser cristão, levando as coisas de qualquer jeito, sem compromisso, sem prioridade, um relacionamento superficial ou por interesse, como era do povo naquela época. As coisas apertavam, a gente corre para Deus. Deus, Ele é um bom Pai. Se nós clamarmos, é claro que Ele vai dar a bênção. Ainda que Ele sabe que o seu coração vai se distanciar, mas Ele é Pai. Então, Ele não vai negar algo para o seu filho. Só que não é este o relacionamento que nós temos que ter por Deus por interesse, mas por querer conhecer o coração de Deus. Então, obedecer primeiro, conhecer a Deus primeiro, ser a referência primeiro. Os pais de Sansão já tinham um lindo milagre para contar para o seu filho, a forma que ele nasceu. Eu não sei se às vezes todas as crianças são assim, mas às vezes a criança tem a curiosidade
conforme vai crescendo. Mãe, como foi quando eu nasci? Não é? Como era quando eu era pequeno? E os pais de Sansão tinham o privilégio de contar algo sobrenatural que aconteceu com ele. Então, que nós possamos entender isso. Eu vejo o meu filho como um milagre. Veja o seu filho como um milagre. Eu não tenho a menor dúvida de que o meu filho, ele é escolhido e vai fazer a diferença na sua geração. Então, que nós possamos olhar para os nossos filhos desse jeito. Vamos nos posicionar. Que Deus tenha a nossa casa, os nossos filhos, para estabelecer o seu reino e manifestar a sua glória aqui na terra. Você pode olhar para a sua casa assim? Você crê nisso? Que Deus quer manifestar o teu reino nesta terra através dos seus filhos? E no versículo 6 em diante, diz assim: então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, e nem me disse o seu nome. Porém disse-me que: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não coma comida imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha a nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Por isso o tema desta mensagem: como cuidar do que Deus me deu. Quando Manoá recebeu essa notícia, o que veio no coração dele: como cuidar do que Deus está nos dando. Como cuidar deste presente que o Senhor está nos dando. A nossa casa, o que nós entendemos aqui é que ela precisa vivenciar junto as promessas e os planos de Deus, gerando e estabelecendo o que Ele deseja. Manoá, ele orou ao Senhor e fez esse pedido, que o anjo viesse e o ensinasse a cuidar daquilo que estava sendo dado a eles. Então, quando Manoá também faz esse pedido, o que nós podemos entender? Que ele se viu perdido na criação do seu filho, deste filho, sem saber o que fazer, mas que ele queria cuidar do que Deus estava lhe dando. Então, irmãos, às vezes não há problema de nós nos sentirmos perdidos na criação dos nossos filhos. Eu também já me senti tantas vezes. A primeira infância é um desafio tão grande, não é verdade? Até os seus 7, 8 aninhos. Às vezes, quando eu pensava em ter filho, eu ficava: nossa, não podia já nascer com 10 anos? Porque esse momento que o Gabriel está, eu sempre já me vi interagindo com ele. Mas cuidando de criança pequenininha, esse não era o meu universo. Eu tive que aprender a ser mãe com o meu filho, né? E ensinar ele a ser um bom filho, enquanto nem eu mesmo sabia o que deveria ser, como fazer para ser uma boa mãe. Então é um desafio. É sim um desafio. Quantas vezes um pai e uma mãe comprometido em encaminhar os seus filhos da forma direito, não se pega, às vezes, orando e até chorando ao Senhor: Senhor, me ajuda, me dá a direção. Eu já cheguei em momentos em que o Gabriel estava com birra muito forte, e eu tendo que lidar com tudo aquilo, eu tomar uma atitude que depois a gente fica com o coração ardendo, né, por ter batido, a gente fica com o coração doendo, entrar no meu quarto, orar, chorar e falar: Senhor, me ajuda. Então, irmãos, não tem problema nos sentirmos perdidos, mas entender que nós podemos nos recorrer a Deus para ajudar a criar os nossos filhos. E no capítulo 9 diz: e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio a esta mulher. Foi Manoá que pediu para que o anjo voltasse, mas o anjo voltou e foi direto ali com a mulher. E então ela estava no campo, porém não estava com o seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e notificou o seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então, o anjo volta e fala de novo com a mulher. O que eu já entendo aqui? Deus primeiro fala com quem pode gerar o que Ele deseja. E depois com quem precisa estabelecer o que foi gerado.
As promessas que Deus tem com a nossa casa é junto por causa disso. A mulher, ela gera, por isso a nossa sensibilidade. Então, vamos começar a gerar os sonhos que Deus tem para os nossos filhos, nos posicionando. Ao homem não foi pedido consagração nenhuma, mas à mulher sim. Nós não podemos ficar dispersas. Por mais que a nossa vida hoje em dia tirou as mulheres de dentro de casa, nós temos que estar trabalhando, nós temos que ter uma rotina, uma vida corrida, mas mesmo com tudo isso, nós ainda somos chamadas para gerar aquilo que Deus deseja fazer. E não é somente enquanto eles estão no ventre, é por toda a vida deles. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Você, mãe, tem que ser a primeira a ver o dom, o chamado, aquilo que Deus deseja fazer através do seu filho. Eu olho para o Gabriel e eu já vejo tudinho aquilo que Deus pode fazer com ele. Eu já incentivo ele a escrever canções, ele já tem uma que ele começou a escrever. Eu gero isso primeiro do que ele vai viver. Mães, nós precisamos fazer isso. Começar a olhar para os nossos filhos e ver eles vivendo aquilo que Deus deseja. E o pai é indispensável porque ele ajuda a estabelecer. Então o anjo falou primeiro com a mulher, a que ia gerar, e depois falou com o homem, que era o que estaria ajudando a estabelecer. No versículo 11, então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e foi àquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então, mais uma vez, nós vemos Manoá fazendo este pedido tão pontual. Como eu devo cuidar do que o Senhor está nos dando? Como eu devo cuidar do que Deus me deu? Então, aqui, neste momento que nós estamos lendo, onde Manoá está ali se encontrando com o anjo e fazendo essa pergunta, que nós possamos também trazer a nossa memória, a nossa casa, colocar tudo isso diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a cuidar de tudo isso, me ajude a cuidar do que o Senhor está me dando. E do versículo 15 ao 23, aí em diante, depois você pode ler na sua casa, mas relata como foi esse encontro com o anjo e como tudo isso foi marcado de uma forma tão sobrenatural. Não foi apenas uma conversa, eles estiveram ali com o anjo por algum tempo. Manoá pergunta o seu nome, e é um dos momentos da Bíblia que fala o anjo do Senhor, que é também caracterizado como teofania, ou seja, o próprio Cristo. É possível que tenha sido este anjo a estar indo ali falar. Então é como se eles tivessem se encontrado com o próprio Jesus. E foi um encontro realmente muito diferenciado, sobrenatural. O anjo esteve ali com eles, ele ofereceu sacrifícios. Depois você lê essa parte na sua casa. E aí então, nos versículos 24 e 25, diz assim: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, irmãos, a promessa se cumpriu, o menino nasceu, foi-lhe dado o nome de Sansão, que quer dizer pequeno sol, ou seja, alguém que nasceu para brilhar e manifestar a luz do sol da justiça. Esse era o chamado dele, agir com justiça e com o dom que Deus deu, trazer livramento ao povo. Mas todos nós sabemos quem foi Sansão. Nós sabemos o que aconteceu com a trajetória dele. E aqui eu também quero trazer uma curiosidade que o Claudinei compartilhou comigo. Às vezes, quando ele vai trazer uma palavra, ele já começa a trazer alguns detalhes comigo, e eu fiz o mesmo.
Quando eu falei a ele que eu ia falar sobre Sansão, eu comecei a compartilhar alguns pontos com ele, e aí ele compartilhou isso comigo. Às vezes nós vemos sobre Sansão, e a figura que se vê é um homem muito alto, muito forte, uma estatura que ao longe já seria diferenciada, não é assim? Mas ele falou comigo, às vezes nós deveríamos pensar que Sansão era um homem comum, que não tinha nada demais. Porque a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo vinha sobre ele. E aí, então, ele era tomado por aquela força. E ele me disse também uma outra coisa. No final, os filisteus querem saber o segredo dele. Mais um indicativo de que ele era um homem comum. Ele tinha um segredo. Que eles queriam saber qual é o segredo da sua força. Se já fosse um homem de estatura muito alta, né, forte, já tinha meio caminho andado ali. Todo mundo ia saber. É bombadão, né? Por isso também que ele é um pouco forte. O restante faz bastante exercício, mas como há um segredo, era um homem comum, que de repente arrancava a porta de uma cidade, que de repente fazia proezas, porque Deus usa homens comuns. Então fica também essa reflexão, que nós possamos olhar para Sansão também desse jeito, e entendermos que não tinha nada a ver com ele, mas com o Deus que vinha sobre ele, sempre que ele recebia esta força para fazer essas coisas. Então, do que nós sabemos da história de Sansão é que ele fracassou no que ele deveria fazer. E foi juiz apenas por 20 anos. Ele nasceu para ser um juiz libertador, um nazireu de Deus por toda a sua vida, nascido para, como o sol, fazer justiça, mas acabou humilhado diante dos seus inimigos, morrendo de forma precoce e trágica. E agora, eu quero começar as nossas lições em tudo isso. É agora que nós vamos começar a aprender com tudo. Eu não quero dizer que os pais de Sansão, eles foram culpados pelos erros de Sansão. Mas é nítido que Sansão começou a seguir os seus próprios desejos. Tudo que Sansão viveu foi consequência dos seus próprios desejos. E a agir o tempo todo por vingança, e não por justiça, como Deus o havia chamado. Mas eu quero pontuar duas coisas que os seus pais falharam e que nós podemos aprender. Não quero dizer que os erros de Sansão foi culpa dos seus pais, mas eu quero pontuar dois erros que eles cometeram. Primeiro, agiram por permissividade. Juízes 14, 1-3. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Também aqui ressaltando uma coisa que, lendo a história de Sansão, a gente também tem os nossos olhos abertos. Por duas vezes na história de Sansão fala sobre os seus irmãos. Então, eu acredito que a mãe de Sansão teve outros filhos também depois dele. Aqui fala sobre os seus irmãos, as filhas dos seus irmãos, e no final, quando ele morre, os seus irmãos também vão lá buscar o corpo dele. Então, é algo que provavelmente Sansão também teve irmãos. Então, irmãos, do que nós lemos aqui, Sansão olha para uma mulher, ele simplesmente quer aquela mulher, ouve uma argumentação dos seus pais, mas não uma resistência. Seus pais não o impediram.
Seus pais não se impuseram para lembrar do que ele devia ser e viver em Deus. Antes, pelo contrário, prontamente foram fazer a sua vontade, aceitaram dar ao seu filho o que lhe agradava os olhos. Então, o primeiro ponto aqui, os pais de Sansão mostraram que eles toda a vida criaram seu filho de uma forma permissiva demais. E nós estamos vivendo um tempo em que as crianças não podem ser contrariadas, que os pais estão sendo refém da birra dos filhos. Então esse foi um ponto que me chamou muito a atenção. Desde a primeira infância, hoje não é assim que nós estamos vivendo? Uma geração que tem ficado tão perdida já ali na birra dos filhos. Irmãos, tudo no desenvolvimento humano, ele tem propósito. A birra dos nossos filhos também. É para nós ensinarmos a criança a lidar com a frustração. Porque sempre que a criança fica com birra, depois ela sente uma frustração muito grande e nós temos que aprender a lidar com isso. Porque na vida ela vai se frustrar e ela precisa saber continuar. Então toda criança nasce com birra, toda criança vai se opor aos seus pais. Essa foi uma das razões que teve dias de eu chegar a chorar diante de Deus por não saber lidar com isso. Mas nós precisamos ser firmes nisso. Não dar aos nossos filhos o que lhe agrada aos olhos. Porque esse foi um dos pontos que os pais de Sansão poderiam ter agido de uma forma diferente. Hoje, como eu disse, as crianças elas não podem ser contrariadas. E para piorar, né, existe até diagnóstico para isso, o tal do TOD. Você não pode contrariar a criança. Eu sei, irmãos, que existem quadros clínicos, mas na maioria são pais perdidos na orientação dos filhos, sendo permissivos demais. Os filhos, eles nos testam sim, eles nos desafiam sim, e a primeira infância é o momento que nós temos para fazê-los entender disciplina, limite, obediência, princípios, e isso inclui princípios de fé, obedecer e amar a Deus. Na primeira infância, nossos filhos é uma folhinha em branco, que nós vamos começar a escrever diretrizes ali para eles. Não é do jeito deles, não é como eles querem, não é o que lhes agrada aos olhos. E falando um pouquinho sobre isso, eu quero abrir aqui também um parênteses para falar um pouquinho sobre este tema, que eu me lembro quando começou a se falar, principalmente na internet, né, as consequências das crianças sobre telas demais. E como tudo, né, que às vezes começa a sair na mídia, a gente começa a olhar e acha tão exagerado, mas já é real os efeitos disso, das crianças no excesso de telas, e também mais um ponto onde os pais têm estado tão perdidos. Final de semana passado, para compartilhar aqui com os irmãos, nós fomos no shopping e tinha o casal com uma no carrinho e uma outra um pouco maiorzinho, duas meninas. A menina o tempo todo andando no shopping assim, ó. Os pais pararam para acudir a menininha no carrinho e ela saiu. Eu falei, gente, se alguém passa aqui, cata essa menina, sai correndo, os pais estão ali distraídos com o outro. Nem ela vai entender o que aconteceu, porque ela está ali no mundo dela. Eles entraram numa loja de celular. A menininha, quando viu que os pais entrou, ela só olhou assim na loja, onde ela podia sentar, sentou e continuou ali. Gente, um shopping com tanta coisa para a criança ver. Eu ainda comentei para o Claudinei, garanto que os pais vão comprar outro celular para dar o deles para a criança que já nasceu. Então, irmãos, isso causa efeitos seríssimos na mente das nossas crianças. Então, as consequências disso já está sendo adultos indo buscar ajuda, não para tratar de si, mas procurando profissionais para tratar dos seus filhos, porque os filhos já estão com um comportamento que não deveriam estar. E, infelizmente, tem pais que ainda se sentem aliviados por ter um diagnóstico na mão e sair de lá com a receita de um remédio, que, não, meu filho, então, ele tem algo. Não, é porque você ficou perdido na situação da birra, em oferecer coisa que ele não estava preparado. Então, crianças que a cada 5 segundos ela precisa de um estímulo novo
para poder focar, prestar atenção, é telas. E há uma diferença da tela da televisão e de uma tela que elas estão ali na mão, onde elas têm todo o controle, onde não tem mais graça, eu pulo, onde, sabe, não me trouxe mais a alegria, a satisfação que eu queria, eu passo. Nós precisamos ficar atentos a isso. Então, se você hoje já tem os seus filhos grandes, mas você vê alguém que você tem condições de instruir, que a pessoa te dá a liberdade, que nós possamos conscientizar cada vez mais as pessoas, a questão da tela é grave e nós precisamos voltar a nos acostumar com crianças correndo. O Gabriel teve a oportunidade de receber amiguinhos essa semana. Que beleza que é, crianças que não ficam no celular. A gente via de vez em quando elas entrar correndo, fazendo barulho. Casa que tem criança precisa disso. Mas os pais, às vezes, ficam nesse sentimento confortável. Ele está quietinho, não está fazendo barulho, não está correndo perigo. Está só ali com uma tela na mão. Está só ali com uma tela na mão, apodrecendo o cérebro. Só isso que está acontecendo. Então, eu queria abrir para falar um pouquinho sobre isso, porque já é sério que nós venhamos dar atenção e pôr limites nisso também, porque para eles agrada aos olhos uma tela 24 horas na mão. Agrada aos olhos, mas não é o que eles precisam. E nós não podemos ser pais permissivos demais. Nós temos que ser firmes na nossa postura. O que nós falamos está falado e eles precisam aprender sobre obediência. O tédio, até o tédio, ele é necessário para a criança, porque isso fomenta a criatividade. Seu filho precisa de um tempo sentadinho ali, começar a sentir tédio. Quando você pensar que não, ele está com 2 lápis ali, inventando uma brincadeira, com a criatividade dele ali, fluindo. É isso que os nossos filhos precisam. Então, os pais de Sansão, eles não souberam lidar com um casamento inapropriado. E nós, às vezes, estamos perdidos, colocando telas na mão dos nossos filhos e não sabendo como tirar. Colocando eles em situações que nós precisamos estar posicionados. E muitas das vezes dizer não, você não vai fazer, você não precisa disso. Nós precisamos nos posicionar. Então, eu estou falando aqui um pouco das telas, mas em vários outros aspectos, nós precisamos entender que nós damos limites aos nossos filhos. Eles precisam ser pensadores e não receberem uma quantidade exorbitante de estímulos que só trazem satisfação, sem que eles saibam lidar com isso. Não é isso que eles precisam. Então, nós estamos querendo, às vezes, facilidade, terceirizar a responsabilidade e o que os nossos filhos precisam é que nós venhamos ter uma postura. Tem uma psicóloga que eu tenho ouvido também falar sobre essa questão de telas, e ela dizendo que os adultos, isso é uma outra situação. Os adultos, eles não têm tido mais paciência de lidar com a criança sendo criança. A criança fazendo barulho, a criança fazendo bagunça, a criança, às vezes, desorganizando a casa. Os pais, os adultos, não estão tendo mais paciência de lidar com isso. Então, voltando aqui em Sansão, precisa começar em nós, precisa começar nos pais, a nossa mente precisa começar a mudar. E nós vamos mudar a dinâmica, a rotina da nossa casa, e os nossos filhos verão o efeito disso. Os nossos filhos se reposicionarão diante da nossa mudança, mas precisa começar em nós. O Senhor possa posicionar o nosso coração e nos ajudar a cuidar do que Deus nos deu. Porque cuidar do que Deus nos deu vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas vai garantir que eles sejam o que Deus deseja para eles. Ter filho é ter trabalho. É você se ver mesmo pensando como agir, como reagir, pedindo a orientação de Deus. Se sentir perdido não tem problema, mas você precisa agir e não reagir. Porque reagir é de pronto. A criança faz, você já tá. A criança pede, você já vai. Isso é reagir. Nós precisamos agir. A criança está fazendo, para, pensa, respira, ora e se posiciona.
e tenha um único posicionamento diante daquilo que você falou que vai ser regra. Então, esse é o primeiro ponto. Eles foram permissivos demais. No versículo 4 diz: mas seu pai e sua mãe não sabia que vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Portanto, naquele tempo, os filisteus dominavam Israel. Então, Deus ainda iria usar aquele casamento para começar a subjugar os inimigos de Israel. Pois até então, Sansão não era temido pelos filisteus. Eles ainda não sabiam que ele tinha toda esta força. Então, mesmo ali, sendo uma situação que não era o ideal que Deus queria, mas Deus ainda iria usar aquele casamento para que Sansão começasse a cumprir o seu propósito. Só que ainda assim, este fato expõe que os pais de Sansão eram sim permissivos demais. Eram sim pais que o filho falava, batia o pé um pouquinho, vai, faz, tá bom então, você quer, agrada os olhos? Então a gente vai lá, porque ele fez questão que os pais fossem lá buscar ela, saíssem da sua rotina, do que estavam fazendo e fosse lá fazer a vontade dele. E aqui eu quero entrar no segundo ponto. O primeiro ponto, foram permissivos demais. O segundo ponto, se esqueceram das orientações que Deus tinha dado. Se nós voltarmos no capítulo 1, no versículo 13 e 14, onde nós lemos, Juízes 1, no 13 e 14, se nós voltarmos lá, diz assim: e o anjo do Senhor, e disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. E o anjo disse: tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então nós entendemos que eles também se esqueceram disso. O anjo lhe havia ordenado que era para eles guardarem e não se esquecerem. Deus está nos instruindo como cuidar dos nossos filhos hoje, como cuidar da nossa casa. E quantas vezes eu e você nós já não ouvimos sobre esse assunto? E não falta estudos hoje em dia de pessoas confiáveis na internet, cheia de sabedoria e da palavra de Deus. E nós também podemos orar pedindo a ajuda de Deus. Não nos falta o recurso, mas o que acontece conosco é o que aconteceu com os pais de Sansão. Mas nós não guardamos, não nos posicionamos. Você está mais uma vez ouvindo que precisa começar em você, que você precisa se posicionar, que os seus filhos têm chamado. O que você vai fazer com essa orientação? Você vai sair daqui, amanhã continuar a sua vida do mesmo jeito, mais firmado nas coisas deste mundo, do que em também instruir os seus filhos genuinamente na palavra de Deus, não falando o que eles têm que fazer, mas indo com eles nos lugares aonde eles precisam estar. Deus está nos ensinando hoje a cuidar dos nossos filhos. O que nós vamos fazer? Nos posicionar ou fazer como os pais dele? Nos esquecermos das orientações. Irmãos, sexta, eu estava aqui orando, uma mãe começou a gritar aqui na rua, veio buscar o filho de menor, porque aqui do lado só fica criança, chegada a dó, irmãos, e a mãe desesperada procurando o filho. Irmãos, se nós nos esquecermos do que Deus está nos orientando, você quer pagar o preço de sair na rua chorando pelo seu filho? Porque o diabo não vai brincar de tragar a vida dele, não, de envergonhar você e a sua fé. Eu olhei para aquela mãe e o meu coração ficou muito triste. A gente que é mãe, a gente se coloca no lugar, não é verdade? E eu falei: Senhor, dobra o meu cuidado, dobra o meu zelo, me oriente ainda mais. Eu não quero pagar o preço de um dia ter que sair pelas ruas chorando, sem saber onde meu filho está, eu tento que buscar ele numa situação em que eu não gostaria de ver. E muitas das vezes tem moças aqui, com um copo de bebida na mão, tudo de menor, gente. Os nossos filhos, nós temos que zelar por eles, não só para eles estarem guardados, mas para eles fazer a diferença para essa geração.
Eu olho para o meu filho e eu falo, a sua geração, Gabriel, que se cuide, porque através de você está se levantando o homem de Deus sobre essa terra, que vai fazer a diferença para esses jovens. Eu não estou criando meu filho para mim mesma, mas para que haja salvação na terra através da vida dele. E eu não me importo em pagar o preço, em fazer renúncias, em sair de lugares para que o que ele carrega permaneça nele. Porque esse também é um dos pontos. Nós não temos a menor dúvida no nosso coração que se nós tivéssemos continuado a ficar no lugar onde nós estávamos, tão ferido pela religiosidade, eu ia perder o meu filho. Porque ele não ia estar aprendendo sobre relacionamento. Ele ia estar aprendendo sobre regras, sobre o que ele tem que fazer, sobre como ele tem que tratar pessoas, pelo que elas podem oferecer, e não porque elas são almas que precisam ir para Cristo. Então, irmãos, hoje é o dia de você receber orientação para que você guarde o que Deus te deu. Não se esqueça, não seja permissivo demais e não se esqueça, não somente da orientação de hoje. Quantos aqui nunca ouviu falar sobre criação de filho dentro da igreja? Ninguém, todos nós já ouvimos. Quantos recebeu uma palavra que realmente mudou o seu posicionamento? E quantos se esqueceram? Então não se esqueça hoje. Traga de novo à memória tudo que você já ouviu sobre a criação do seu filho. Começa em você, na sua mudança de atitude. Em eles te ver conhecendo a Deus e vivendo inteiramente para Ele. Então, tudo que o anjo alertou, Sansão fez e não foi repreendido. Diante dos olhos do seu pai, ele foi desobedecendo ordem por ordem. De repente, ele estava dormindo com prostitutas, em lugares cheios de bebida forte. Sansão foi só diante dos olhos dos seus pais, sem ser repreendidos, porque eles eram permissivos demais, porque eles esqueceram de orientações simples. O anjo pediu alguma coisa sobrenatural? Não. Deus não está nos pedindo nada sobrenatural nesta manhã. Deus está nos pedindo posicionamento. Deus está nos pedindo que você aprenda a se relacionar com Ele primeiro. Que você busque relacionamento. Que você busque primeiro o reino de Deus. E a sua casa vai vivenciar milagres. Que a sua casa vivencie milagres. Que os seus filhos te escute contando testemunhos. E não do quanto a vida está corrida, do quanto você precisa ganhar dinheiro, do quanto você precisa. Deixe Deus também cuidar de você. Seus filhos precisam vivenciar milagres na sua casa. E isso é através da sua fé. Então, não é sobre nós sabermos o que os nossos filhos devem fazer, mas é nós estarmos com eles e sermos a referência, pagarmos o preço e caminharmos em temor. Talvez ele ouvia sobre o que ele devia guardar e o que ele recebeu como um monte de regras vazias, quando lhe devia ter sido passado para ele de uma forma diferente. A forma como seus pais passou tudo isso para Sansão também pode ter feito a diferença. A forma que nós passamos para os nossos filhos, como é caminhar com Deus, faz toda a diferença. Que Deus nos instrua nisso. Nós precisamos falar para eles que ser escolhido por Deus é um privilégio, que ser diferente é uma bênção, que carregar o que ele recebeu é algo maravilhoso, e que todo o esforço e renúncia vai valer a pena, porque eles vão ver isso em nós. Então, Sansão foi chamado e seus pais se esqueceram de tudo que eles deveriam orientar. Nem que fosse para falar para ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Nem que se fosse para falar isso. Mas os pais dele não falou como as instruções, não guardou e não passou para o filho como deveria. Então, se você ali meditar sobre toda a trajetória de Sansão, nós vemos que as coisas saíram do controle.
e ele começou a tratar a força que Deus lhe deu para fazer justiça, ele usou para vingança própria. Uma das coisas que marca ali também é que, por causa desse casamento que lhe agradava os olhos, no meio do caminho ele mata um leão, que mais tarde ali ele encontrou mel. Então ali ele já toca em algo morto, ele não poderia fazer isso. Ele pega aquele mel e ele come, era algo impuro, porque estava sobre algo morto, mas ele não come sozinho, ele também dá aos seus pais. Então, definitivamente, Sansão fazia o que queria e não lhe era perguntado: de onde veio isso? Né? O que você está fazendo? De onde você veio? Não lhe era mais perguntado nada. Então, dali em diante, Sansão ele começa a viver os seus desejos e vontades, agindo por vingança. E depois, se você quiser, né, meditar mais sobre a vida de Sansão, na Bíblia não passa de 3 capítulos a história dele, poderia ser muito mais, mas ele se perdeu naquilo que Deus deu a ele. E enfim, já ali no final dessa história, Sansão, já totalmente perdido, sem limite algum, vivendo para os seus desejos, ele conhece Dalila, e também todos nós sabemos o que aconteceu. Ela consegue fazer com que ele rompa a última coisa sobre o seu voto. Como nós lemos aqui, Sansão ele nasceu para ser nazireu de Deus. E em Números 6, Moisés ele fala ali sobre esse voto. A Bíblia não coloca quando foi que esse voto começou, mas quando Moisés está ali falando com o povo, esse voto já existia. Então ele fala alguns pontos referente ao voto de Nazireu. E esse voto, ele poderia ser por um tempo determinado, com os pais fazendo esse voto pelos filhos, como foi com Sansão, ou poderia ser por toda a vida. Esse voto, ele tem esses 2 aspectos. E quando o voto era por um tempo determinado, a pessoa ia, oferecia ofertas, sacrifício, e o que indicava que aquele voto se encerrou, ele cortava os cabelos. Quando esse voto era por um tempo determinado, cortar os cabelos indicava que a pessoa quebrou o voto. Ele encerrou o voto, ele não tem mais esse voto com Deus. O voto de Sansão era por toda a vida. Quando ele fala ali sobre cortar o cabelo, ele sabia: aqui acabou meu voto com Deus. O dia que cortar o meu cabelo, a força de Deus não vem mais sobre mim, porque eu vou desprezar a última coisa que indica que eu ainda tenho um voto com Deus. E Dalila faz isso. Ela fica ali naquele joguinho de fazer denguinho. Me fala, até que Sansão pega e fala qual era o seu segredo. Ela então fala para o filisteu, nem foi ela que cortou, os próprios filisteus, porque realmente eles entenderam. Agora ele falou a verdade, nós descobrimos o seu segredo, nós acabamos com o voto dele. A única coisa que ainda ele carregava do voto que ele tinha com Deus, nós acabamos. E então, Sansão termina do jeito que nós sabemos. Ele ficou preso ali, às vezes a gente acha que foi rápido, mas eu estava estudando, foi quase por cerca de 1 ano. Foi o tempo em que a graça de Deus se esticou para que ele entendesse pelo que ele deveria ter vivido, pelo que ele viveu. E aí, a Bíblia diz que o cabelo voltou a crescer. Isso é um sinal de Deus de que enquanto há vida, há esperança. Nunca teve a ver com o cabelo, teve a ver com Sansão. Está firmado num propósito, numa consagração que ele tinha a Deus. E por mais que ele definhou, quando ele realmente entregou o seu segredo e cortou o seu cabelo, ele disse a Deus: acabou aqui o meu voto. Mas quando o cabelo voltou a crescer, Deus, o Espírito do Senhor, o visitou por uma última vez. E nós sabemos como ele acabou, morrendo de uma forma precoce. Mas ainda que não foi da maneira que Deus tinha para ele, ele cumpriu o propósito, porque na sua morte, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Se coloca de pé, irmãos. Sansão foi juiz por 20 anos.
Sansão nasceu sendo fruto de milagre, para ser separado e se perdeu no meio do caminho. Nossos filhos, nascer nos caminhos de Deus e permanecer nele, também deve ser um grande milagre, irmãos. Também deve ser um grande testemunho. Os nossos filhos poder dizer, quando eles estiverem grandes: eu nasci na igreja, eu permaneço na igreja. Isso também precisa ser um grande testemunho. E Deus nos trouxe neste lugar para nos dar instrução. Vamos cuidar do que Deus nos deu. Ainda que não saibamos como fazer, Deus ele vai nos dar orientação. Feche seus olhos. Eu quero que você pense na sua casa, nos seus filhos nesse momento. Os planos de Deus, eles são perfeitos e Ele alcança os nossos filhos, a nossa casa. Que nesta manhã você renove as suas forças e amplie a sua visão. Brigue pela sua casa. Não perca os seus filhos, não perca a sua família. Com seus olhos fechados, ore como Manoá. Senhor, como que eu cuido do que o Senhor me deu? Não espere os seus filhos ficar perdidos. Não espere os sintomas começarem a aparecer. Os filhos crescem e se tornará cada vez mais difícil ajudá-los, pois já estarão vivendo os seus próprios desejos. Eu quero que você, com os olhos fechados, pensando na sua casa, nos seus filhos, não importa se eles estão ou não vivendo com você, ainda há vida, ainda há esperança. Entrega, faça essa oração. Senhor, eu estou aqui nesta manhã, eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo, eu estou entendendo que eu preciso me entregar mais, eu estou entendendo o posicionamento que eu preciso mudar, a postura que eu preciso parar de ser tão permissivo, a postura que eu preciso começar a ter diante dos meus filhos. Comece a falar com o Senhor e se entregue mesmo. Que o Senhor veja as nossas casas sendo entregues a Ele. Enquanto há vida, ainda há esperança. E o nosso Deus, Ele é Deus de restauração e de recomeço. Ainda que às vezes você se veja sozinho, tentando administrar a criação dos seus filhos, Deus está com você. Você não está sozinho. Enquanto você não se esquecer do que Deus está te dizendo, enquanto você não se hesitar em se entregar e entregar tudo a Ele, Ele sempre será o seu socorro. Que nós venhamos nos entregar a Ti, Senhor. Que nós venhamos entregar tudo ao nosso Deus. Receba a força de Deus. Receba a vida de Deus. Porque ainda há vida, ainda há esperança. Eu quero que você levante a sua voz, você ore mesmo pela sua casa. É o momento de você usar a sua fé. Com a sua voz, levante esse clamor ao Senhor. Como Manoá fez um pedido, faça esse pedido a Deus hoje. Senhor, eu estou perdida. Eu não sei o que fazer com a minha casa, mas eu sei aonde eu quero que a minha casa chegue. Eu sei o que eu quero vivenciar com os meus filhos. Pais que criam bem seus filhos, Ele cuida dos seus netos. Agora, pai que não cria bem os seus filhos, acabam criando também os seus netos. Faça bem a sua parte e na sua velhice você vai desfrutar dos seus netos. Não pague preço que você não precise futuramente por ter estado perdido em coisas simples que você precisa fazer hoje. Que o Senhor institua hoje a nossa casa para a glória de Deus e a nossa família para o Teu
teu bem mais precioso que você está apresentando a Ele. E que conforme você está orando, assim seja. Conforme você está entregando a sua casa, assim seja. Conforme o que Deus está gerando no seu coração nesta manhã, assim seja. Amém. Amém. Entregue a sua casa e nós concordamos aqui na terra. Nós ligamos aqui na terra toda a bênção que você está declarando agora. Teus filhos e os filhos dos seus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Eu sei que há pessoas aqui que precisam mudar o reposicionamento e que esta palavra é pontual. Que o teu Espírito Santo nos ajude a guardar o que nós recebemos e não brincarmos com esta orientação que nós recebemos hoje, porque nós não queremos pagar o preço de chorar pela nossa casa, mas nós queremos sim ver os nossos filhos vivendo promessas, ver a nossa casa sendo um referencial da glória de Deus, um ambiente da tua presença. É o que nós queremos desfrutar na nossa casa, em cada família, um ambiente cheio da presença de Deus, gerada por um posicionamento de pais e mães que estão entendendo que precisam começar neles. Mude o seu posicionamento hoje. Abra mão de tudo aquilo que for preciso. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão da sua casa. Não se esqueça do que Deus está te falando hoje. Você está aqui porque é para você. É com você que Deus queria falar. É com cada um de nós. É conosco. Nós precisávamos desta palavra, deste cuidado de Deus. Minha casa pra tua glória.
pagarei o preço, viverei para ti. O Espírito Santo reinando em minha casa, em minha família, eu verei milagres, verei o sobrenatural na minha casa. Eu recebo hoje minha casa pra tua glória, minha família pra o teu louvor, meus filhos em tua presença, vivendo pra ti, por amor. É dia de entrega, é manhã de entrega. Sem entrega, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, nós te agradecemos pela tua palavra. Como tudo aquilo que o Senhor gerou em meu coração, eu podia fazer até aqui. Daqui para frente é o teu Espírito Santo e o posicionamento de cada um dos seus filhos. Só haverá despertar mediante a entrega. E nós queremos nos posicionar, nos entregando diante do Senhor. Nós viveremos o Espírito Santo, trazendo de forma nítida todas as maneiras que nós devemos agir. E nós iremos obedecer. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença, obrigada por cada um que está aqui, obrigada por cada um que tem dizimado e ofertado nessa casa de oração, tem mantido essas portas abertas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cumprido o que o Senhor tem dito. Obrigada, Deus. Obrigada porque nós podemos ter expectativas de avivamento, de presença, de glória de Deus, cada vez mais e mais reveladas em nós. Com sua mão no seu coração, que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e todos os dias da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém.